sentimento desses dias, o sentimento não desses dias, o sentimento de hoje pela manhã e o sentimento também agora à noite. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, já tiveram o privilégio, que têm acesso à internet. Entra na missão Portas Abertas, que é uma missão que trabalha com a igreja perseguida, ou então lá no YouTube, você entra e digita Cordeiros entre Lobos, ou Ovelhas entre Lobos, e lá você vai encontrar a história da igreja do Irã, a igreja iraniana, que é hoje a igreja que mais cresce no mundo, e que padece sob a perseguição do islamismo, né? Eu tenho estudado muito o islamismo nesses dias e, né, descoberto muitas coisas e aprendido muitas coisas sobre isso. Já disse isso, né? Eu creio que o anticristo vem do Islã. Eu creio nisso assim muito firmemente. Tenho percebido isso assim, né, biblicamente, até onde eu tenho entendido. Eu creio que será dessa forma, pelas profecias, tudo. E quando a gente está nesse sistema que nós estamos caminhando nesses dias, dá um pouquinho, talvez, de um sentimento em relação ao que aqueles irmãos estão sentindo, em relação à sua igreja, em relação ao seu povo. E nós queremos muito que a gente possa orar, que a gente possa glorificar a Deus nesses dias e pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos conduza em graça e em amor. Amém? Como é o nosso primeiro encontro, depois de alguns dias, nós temos algumas instruções. Primeiro, o gasofilácio, os irmãos perceberam, está lá no fundo, para que você possa colocar seu dízimo, sua oferta. Nós não teremos um momento específico para a oferta, para evitar que a gente possa transitar muito, né? E a vontade de abraçar todo mundo, né? E tudo. A gente gosta muito disso, mas nós vamos, eu prometo me conter. Então vocês também precisam prometer isso, né? Então, o dízimo ou oferta você pode colocar na entrada, na saída, fique à vontade, nós não teremos um momento específico para isso. A outra questão é, o uso das máscaras foi nos colocado como obrigatório. Né? Como nós estamos numa distância segura, talvez no meio de uma canção, você queira se sentir à vontade, eu não vejo problema desde que a gente conserve isso como regra também, usa sua máscara, fica tranquilo. Nossos banheiros estão com papel toalha, não estamos usando toalha de pano, né? Temos papel toalha. Então, por exemplo, se for uma criança para ir ao banheiro, acompanhe para ensinar como usar, né? Para a gente ter tranquilidade em relação a isso. Então, nós estamos nos cercando com todos os cuidados possíveis, porque nós temos uma regra, um decreto e nós queremos caminhar nele. O que nós ouvimos dos responsáveis nesses dias é que, se tudo correr bem, se tudo der certo, as regras serão flexibilizadas nos dias que virão. Nós vamos orar para que isso aconteça. Deus tem guardado a nossa cidade, guardado o nosso povo e continuará guardando. Amém? Outra coisa antes da gente orar para iniciar. Hoje, alguns irmãos, uma equipe, né, saiu pela cidade aí levando uma lembrancinha, principalmente para as mães, né? Então, as mães que não receberam, fica tranquila. Nessa semana, é porque a gente fez uma lista e depois a gente descobriu que a lista era, né, que o número era bem maior. Então, vai chegar na sua casa, né, vai chegar na casa dos irmãos, das irmãs, né, das mães. Então, é uma maneira de dizer que nós amamos você. E a máscara é justamente para que você, né, se sinta cuidada por cada um de nós. Porque o nosso desejo era abraçar, né, mas é um tempo muito especial. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 4, verso 2. Quem está feliz de estar aqui, diga amém. Que bom, achei que só eu que estava feliz. Daniel, capítulo 4, verso 2. Embora você esteja de máscara, viu, fique à vontade, né, se tiver vontade de adorar a Deus, de gritar, de dançar, fique bem à vontade de você estar na presença do Senhor, amém? Obrigado, comandante, paramentado como sempre. Daniel, capítulo 4, verso 2. É um texto maravilhoso para dias maravilhosos. Daniel 4, 2 diz assim: quão grandes são os seus sinais, e
quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. É interessante que o Senhor é declarado e engrandecido através da boca do rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Quando Daniel falou sobre o rei de Babilônia, ele descreveu Nabucodonosor como um homem que dominava praticamente quase todo o território até então conhecido. E quando o rei Nabucodonosor, um homem com tantos domínios, e que havia passado por uma experiência muito difícil, Nabucodonosor passou por uma experiência praticamente de loucura. Ele chegou ao estágio da loucura, de comer erva como um quadrúpede e viver dessa forma durante um tempo. Mas quando Nabucodonosor engrandece o Senhor, ele está nos ensinando que os momentos difíceis precisam nos aproximar de Deus. Eu li, e vou citar depois para os irmãos na mensagem, uma frase de John Piper, que foi diagnosticado com câncer, é um grande pregador reformado dos nossos dias, foi diagnosticado com câncer de próstata. E ele escreveu um artigo interessante, chama 10 maneiras de aproveitar o seu câncer. 10 maneiras de desfrutar do seu câncer. E ele escreveu dizendo: não perca a chance, o seu câncer pode ser uma bênção na sua vida. Como alguém que passa por uma experiência tão difícil consegue voltar-se para Deus e fazer a Ele declarações de amor e graça? Esse é um tempo que nós somos chamados para glorificarmos o Senhor, amém? Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Nós vamos declarar a grandeza do Senhor, declarar quem é o Senhor nesse lugar. Depois de todos esses dias sem poder trabalhar numa adoração comunitária e estarmos juntos, queria que a gente desfrutasse desse tempo como se ele fosse o último tempo da nossa vida. Não é o último, mas também não é o primeiro. Estamos muito mais perto hoje, diria Paulo, do que quando nos tornamos crentes. Deus, nós queremos usar as frases de Nabucodonosor e dizer: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Deus, mesmo que ruflem os tambores do mundo e digam que o Senhor não está no controle, nós nos reunimos neste lugar simplesmente para declarar que o Senhor é grande, é poderoso, é soberano e tem tudo em suas mãos. Essa noite, Deus, nós queremos declarar que o seu reino, o seu domínio é de geração em geração. Que não há, Deus querido, ciência, não há dinheiro, não há estrutura de governo, não há nenhum lugar, coisa ou ninguém que substitua o Senhor, que está sentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchem o templo, e os serafins voam e cantam e declaram: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Deus, assim como de manhã nós oramos, como nós estávamos com saudade desse lugar, de nos reunirmos, de olharmos os nossos irmãos, de podermos juntos declarar a grandeza do Senhor. Deus, e como é bom olhar para alguém do nosso lado e saber que nós não estamos sós na adoração. Ainda que hajam irmãos nos assistindo pelas lives que estamos fazendo essa noite, irmãos que estejam em casa assistindo o culto dessa noite, Senhor, nós nos alegramos, não apenas porque os nossos irmãos estão aqui, estamos muito felizes, mas nos alegramos pela sua presença.
É a presença que muda o ambiente, é a presença que transforma o lugar. Porque, Deus querido, o mais importante não é a tempestade que nós enfrentamos, é a rocha sobre a qual nós estamos estabelecidos. E nós estamos estabelecidos no Senhor. Por isso, Deus, ao Senhor a nossa honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, nós rendemos ao Senhor tudo, não tomamos nada para nós essa noite. E nós, ao nos reunirmos neste lugar, nós queremos declarar a grandeza do Senhor, te agradecer por ter guardado a nossa cidade, que a palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que tem colocado as mãos sobre Bocaiúva, sobre as nossas autoridades. É o Senhor que tem guardado a nossa vida, a vida do nosso povo. Isso não nos faz melhores, mas nos faz gratos por tudo que o Senhor tem feito. Por isso, Deus, essa noite, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Cada gesto que nós fizermos essa noite, cada canção que nós cantarmos essa noite, nós queremos te engrandecer, te agradecer, te glorificar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eis-me aqui em tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, Jesus. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Esse é o desejo do nosso coração. Oh Deus, esse é o desejo do nosso coração. É que o Senhor esteja conosco. O Senhor está conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Adore Ele. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Levanta suas mãos aos céus. Faça morada em mim,
faça morada em mim, faça morada em mim. Muda as coisas, Jesus. Transforma as nossas vidas, Deus. Muda o nosso caráter. Muda a nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo. Coloca os nossos olhos no Senhor. Aleluia. E fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Santo Espírito, nos enche da tua presença todos os dias. Nos enche até transbordar, Jesus, até não caber mais da tua presença e da tua glória. Que aonde formos possamos, ó Deus, carregar o brilho do Senhor em nós. Que as pessoas, as nossas palavras sejam palavras de conforto, sejam palavras do céu, sejam palavras de bênção. Que o nosso andar, Senhor, possa engrandecer o Senhor, que o nosso proceder possa engrandecer o Senhor. Nos ensina a ser verdadeiros cidadãos do céu, porque não somos daqui. Coloque em nós o caráter do céu, Jesus. Nos enche, diga a Ele: enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-nos, Deus. E eu sacrifício sou. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício sou. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Nada foge ao controle do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de Levanta louvor. suas mãos aos céus. Levanta suas mãos aos céus. Adora Ele. Adora Ele, adora Ele. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Eu lutei muito para não trazer essa palavra e eu queria, tanto que a outra sobre Jonas foi mostrando o que Deus preparou para Jonas no meio da caminhada. Primeiro Deus preparou uma tempestade, para alinhar o coração de Jonas. Depois Deus preparou um grande peixe para poder direcionar Jonas para o propósito. Perdão. Depois Deus preparou uma aboboreira, uma árvore, para cuidar de Jonas quando ele estava com o coração revoltado, porque Deus havia tido misericórdia dos ninivitas. Depois Deus preparou um verme para matar a árvore que Jonas tinha passado a amar mais do que os ninivitas. Então mostra Deus atuando na história de Jonas e nas circunstâncias às quais ele viveu. Então Jonas, ele nos mostra um Deus que atua em todas as circunstâncias. Então mesmo que eu e você não estejamos entendendo, o recado de Deus para a nossa vida é: Ele está em todos os momentos da nossa vida, amém? Tempestade para os marinheiros era uma coisa comum, mas Deus preparou uma para Jonas. Peixe grande no mar era uma coisa comum, e Deus preparou um só para Jonas. Árvore, é uma coisa comum, Deus preparou uma só para Jonas. Verme, quem liga para um verme? Deus preparou um só para Jonas. É isso que a palavra diz. E esse Deus que está em toda circunstância, Ele é a nossa esperança, amém? Quem é a nossa esperança? Porque as pessoas estão preocupadas em quem esperar. E eu queria, pegando o gancho dessa palavra de Jonas, falar sobre a certeza. Porque o que nós não temos é certeza de nada nesse momento. Concordam comigo? Certeza de nada. Nós não sabemos de nada. Não sabemos como vai ser na próxima semana. Fomos autorizados a fazer essa reunião para ver como vai ser semana que vem. Na segunda-feira a gente se reúne com os pastores, na semana se reúne com o governo municipal para ver como vai ser na próxima semana. Nós não temos certeza de nada. Se vai abrir, se vai fechar. Nós não sabemos se a curva vai descer, se ela vai subir. Nós não sabemos se vai chegar aqui, se não vai chegar. Nós não temos certeza de nada. Não, nós temos uma certeza. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Nós temos uma certeza. Nós somos o único povo que tem uma certeza no meio disso tudo. Nós somos o único povo que sabe alguma coisa certa. Salmo 46. Por quê que nós temos que ter certeza? Porque a dúvida é o pior carrasco que alguém pode ter. Já ouviu a expressão: a dúvida é cruel? Sim. Salmo 46, o verso 7. Quem encontrou diz amém. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora nós vamos ler o 11 juntos, todo mundo. Nós vamos ler o 11, que é diferente do 7. É diferente porque é 11. Vamos lá? 1, 2 e... É porque a gente ficou muito tempo longe, não deu para ensaiar. Então vamos embora de novo. 1, 2 e... O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos falar mais uma vez? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, as lutas, o mundo é cruel. Um carrasco, quando ele vai executar alguém, ele vai exercer sua função, e ele vai com crueldade, ele não vai pensando na alma daquele que está sendo executado.
vez em quando a gente assiste algumas coisas que mostram isso. E a dúvida, ela é como um carrasco que se aproxima de um condenado, seja numa cadeira elétrica, seja num outro meio de execução, e se aproxima justamente para aniquilar aquele que é alvo da sua função, do seu propósito. O propósito do carrasco é matar, o propósito da dúvida também é. E todos nós aqui já sofremos, ou talvez estejamos sofrendo, nas garras da dúvida. Talvez nós estejamos preocupados e temos usado essa frase: não sabemos como vai ser. Talvez a gente tenha pensado e dito: será que eu posso confiar? Será que depois disso vai vir mais alguma coisa? Será que depois disso vai piorar? Será que começou a grande tribulação e o que vai ser de nós? Como vai ser? Quem vai nos sustentar? Quem vai nos fortalecer? Quem vai estar conosco? O que vai ser dos nossos dias, dos nossos filhos? Principalmente porque a sensação de fracasso, ela é por si só dolorosa. E a pergunta que algumas pessoas têm feito é: tem alguém no controle desse barco, desse trem desgovernado? Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus não está olhando para a nossa nação, não está olhando para as nossas cidades? E quando a gente olha exemplos recentes de nações, cidades onde o caos imperou, a gente pensa: será que Deus não está olhando para nós? E aí a gente começa a construir teorias. Alguns dizem que Deus está punindo a igreja, outros dizem que Deus está usando isso para levantar a igreja, e cada um cria uma teoria. A única coisa que a gente precisa pensar é: que efeito essa dor está surtindo em nós? Que efeito essa dor está fazendo na nossa vida, no nosso coração? Não é como quando você vai ao médico, o médico te dá um remédio e fala: olha, vamos ver se vai dar certo, e você fica pensando se está fazendo efeito ou não, e você começa a ter dúvidas se está dando certo. Quando você tenta algo e nem sempre você tem uma certeza, e enfim, nós estamos todos sob pressão. Enfim, nós estamos todos sob pressão. Pressão no coração, pressão na alma, pressão quanto ao futuro. Os estudantes não sabem se vão terminar o ano. Quem é funcionário não sabe como vai ser a sua vida. Quem é empresário não sabe o que vai fazer. Estamos todos sob pressão. E a crise, ela muitas vezes nos faz sofrer e gera dúvidas no nosso coração. O que a dúvida faz? Ela rouba a fé, ela rouba a esperança. A crise, ela nos faz incapazes de confiar. E a pergunta é aquela mesma pergunta do salmista: o teu Deus onde está? Onde está Deus? Onde estava Deus quando isso ou aquilo aconteceu? Deus me ama mesmo? Será que adianta a gente orar porque todo dia as notícias dizem que vai subir? Todo dia tem um pico anunciado, ele já agora está para maio, para junho, para julho, para setembro de 2020. Todo dia as notícias, elas nos pressionam e a gente começa a pensar: será que vale a pena orar? E aí o problema é que a dúvida vira um carrasco da nossa alma. E no Salmo 46, é um salmo dos filhos de Corá, o refrão desse salmo são esses dois versos, o verso 7 e o verso 11. Quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual era o objetivo do salmista, dos filhos de Corá? Era devolver ao povo, enquanto cantasse essa canção, a fé, trazer a esperança à tona. Por quê? Porque ele canta:
Ele canta, e canta, eu imagino, a plenos pulmões: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que ele escreve assim? Primeira coisa, eu imagino, ele quer que a mente, que a alma dos redimidos, que a alma do povo de Deus entenda e confie no Senhor. Ele quer impregnar em nós uma mensagem, ele quer colocar algo dentro do nosso coração. A segunda coisa, ele quer nos encorajar, nos garantindo, nos dando a certeza da presença de Deus conosco, mesmo quando nós não temos certeza de nada. A única certeza que nós temos é que Ele está conosco, amém? E isso por si só é uma dose de coragem cavalar, como diria o outro. Uma dose de coragem de uma enormidade, queridos. Terceiro, ele quer mostrar a compaixão de Deus com seus servos, através da sua providência. O que ele está querendo dizer com isso? Se Ele está conosco, nós não vamos sucumbir. Porque para que algo ruim nos alcance, tem que alcançá-lo também. Para que a gente morra no meio disso tudo, Ele tem que morrer também. Para que a gente perca essa guerra, Ele tem que perder, porque Ele está conosco. Ele não está nos olhando, nos assistindo. Ele não está nos contemplando, Ele está conosco. E aí teria que ser uma derrota dupla, nossa e dele. E qual é o contexto que nós vamos usar para esse salmo? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Que é o reinado de Ezequias, rei de Judá. Esse texto vai nos trazer um entendimento do que levou o salmista a escrever esse salmo. O que levou o salmista a escrever dessa forma? Porque os assírios haviam cercado Jerusalém e haviam se levantado contra Judá. E Ezequias era o rei de Judá. Homem temente a Deus, e olha o que diz o capítulo 18 do segundo livro dos Reis, verso 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, verso 5. Verso 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Verso 7, assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Verso 7, ainda rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Verso 8, feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do seu reinado, ele estava cercado. E o que aconteceu? O rei da Síria já havia passado por Israel. Já havia assolado o reino do norte. E agora, por que ele fez isso? Porque eles não ouviram o Senhor. E agora eles chegaram até Judá. E quando eles chegam a Judá, e o verso 18, o verso 13 do capítulo 18, diz que no 10º ano, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E primeiro eles entraram em Jerusalém, em Israel, tomaram o reino do norte. Agora eles chegam a Judá, o reino do sul. Os primeiros caíram porque não obedeceram ao Senhor, os segundos eram obedientes, caminhavam no caminho do Senhor, serviam ao Senhor, ou seja, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Há coisas que vêm sobre os justos e injustos. O que nós estamos vendo nos nossos dias tem alcançado justos e injustos. Tem alcançado todos os homens.
E ele atacou Judá e conquistou Judá. E na dúvida, sem saber o que fazer, sem saber como proceder, porque os homens de Deus, e nós vemos que ele é um homem de Deus, se ele se rendia à Síria ou não, porque o verso 7 diz que ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o servia. A dúvida chegou ao coração de Ezequias, e aí, o verso 14 até o verso 16, diz que ele optou por negociar com o rei da Síria. Ele optou por negociar porque ele teve medo. E ele começa dizendo para ele: olha, eu cometi um erro em resistir a você, eu cometi um erro em não te obedecer, mas coloca aí um imposto, coloca um valor que nós vamos pagar, e nós vamos servir a vocês. E ele começa a negociar, por quê? Porque ele teve dúvida no seu coração, se o Senhor daria ou não o livramento, se o Senhor daria ou não a vitória, ele teve dúvida. E aí o verso 17 diz que, contudo, o rei da Síria enviou homens com grande exército a Jerusalém, vieram a Jerusalém, e pararam junto à extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro, eles foram. Mesmo assim, Senaqueribe envia seu exército, ou seja, não adiantou tentar negociar com Senaqueribe. A dúvida de Ezequias não fez efeito, a tentativa de negociar não fez efeito. Na dúvida ele quis negociar, porque o medo dele é que não houvesse um livramento da parte do Senhor. O medo de Ezequias é que Deus não providenciasse um livramento. Esse foi o medo. E ele enviou seu comandante para confrontar Ezequias em Jerusalém. Ele estava indignado com Ezequias, porque o verso 7 diz que Ezequias havia lhe resistido, não havia servido, havia se rebelado contra ele. E agora, mesmo cedendo às pressões, com a ideia de negociar com Senaqueribe, oscilando entre confiar em Deus e ao mesmo tempo ceder um pouquinho, Ezequias e Judá foram humilhados por Senaqueribe, que desmoralizaram tudo que eles pensavam ser grande. Verso 19, verso 21, Senaqueribe traz um recado que desmoraliza o Egito. O que aconteceu com os reis? Mas em Isaías 19, 34 a 37, o Senhor diz assim: por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, eu defenderei essa cidade e eu a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio, preste atenção nisso, e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e correu, fugiu para sua terra. Voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do seu Deus, o mataram à espada. E outro filho tornou-se seu sucessor. Sabe quem matou Senaqueribe? 2 de seus filhos. Ninguém afronta o Senhor e fica do jeito que gostaria. Ninguém pode afrontar o povo de Deus. Ninguém pode se levantar contra o povo de Deus. Se você estudar a escatologia islâmica e o levante no Oriente Médio contra Israel nos últimos dias, nós não temos a teologia da substituição. Nós cremos que Israel tem um papel especial no tempo do fim. A gente pode, e às vezes a gente estuda escatologia, tem gente que pensa que é para poder marcar a data da volta de Jesus. Não, é para nós compreendermos a glória de um Deus que age protegendo o seu povo. Deus fez isso com Israel durante toda a história, e assim Ele tem feito conosco.
Como o Senhor tem nos guardado, e o rei da Síria disse: olha, não adianta vocês orarem, não adianta, a oração de vocês e o Deus de vocês, as duas coisas não vão dar uma química. E um dia, o Senhor mandou um anjo, o anjo do Senhor, que pode ser o próprio Senhor, pode ser uma teofania, mas vamos pegar bem pesado com Senaqueribe, vamos fazer de conta que foi um anjo. Deus não precisa mobilizar uma multidão de anjos. É desse cenário, fruto dessa vitória, que nasceu o Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É desse livramento que nasce essa canção. Não é apenas algo para ativar a nossa imaginação, mas algo que mostra o poder de Deus. Esse texto nos encoraja, irmãos. O salmista está animando o nosso coração. E ele, quando fala que o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, Deus se importa conosco. Segundo, Ele age cuidando de nós. Amém? Ele nos cuida conosco. É isso que nós devemos dizer. As dores, as tribulações e as tempestades da vida nesses dias. Até o último momento. Mesmo que a gente tenha as lutas mais difíceis que pareçam. E eu queria encerrar lendo uma frase de Alexander McLaren, um grande pregador, que disse, ele disse assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se sim, o que o sombrio e medonho fantasma da morte pode fazer conosco? Ele pode até esmurrar o portão, mas ele não pode entrar na fortaleza. O homem que se uniu a Deus dizendo: eu sou teu e tu és meu, tem nessa comunhão uma proteção e uma promessa que nada jamais quebrará, e que até mesmo a morte é impotente diante dessa promessa. E qual é a certeza dos redimidos? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ficar de pé, nós vamos orar sobre essa palavra. Coragem. Que por trás das suas máscaras que você estiver usando na rua, a sua máscara, né? Que não sejam máscaras, seja só uma máscara. Não haja medo. Que quando você chegar em casa, você não fique apavorado. Sabe, queridos, não é dispensar os cuidados, até porque envolvem outras pessoas, como eu tenho dito. É confiar no Senhor. Você tem medo de morrer? Não se morre duas vezes. Ah, mas eu não sei. Calma. O mundo está inseguro, você está seguro. O mundo não tem certeza de nada, nós temos uma certeza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos seguros. Muito seguros. Deus, nós te adoramos. Pela certeza da sua presença, pelo cuidado do Senhor com o nosso coração. Deus, não há nenhum medo no nosso coração. Por isso nós cantamos essa canção, Me Tira o Medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, porque eu vou subir. Eu vou chegar ao lugar da sua presença. Tira todo o medo, todo o temor do nosso coração, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que não nos permite, Deus querido, ter uma alma sossegada, pacificada. Pacifica a nossa alma. Assim como Jonas, nós possamos ser, Deus querido, presenteados pelo Senhor com o seu poder criativo, que cria uma tempestade, que cria um peixe,
que cria uma árvore, que cria até mesmo um verme, mas um poder criativo que guarda a nossa vida, que intervém de maneira sobrenatural em todos os momentos pelos quais nós estejamos passando. Deus, nós não sabemos como as autoridades vão reagir nos dias que virão. Nós não sabemos como o Brasil se dará com os números que crescem. Nós não sabemos como será o futuro da economia. Nós não sabemos como será o futuro, Deus querido, das esferas de governo. O que nós sabemos é que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O salmista diz no Salmo 73, Senhor, que o Senhor é a fortaleza do nosso coração. É nessa fortaleza que estão os nossos filhos, é nessa fortaleza que está a nossa casa, é nessa fortaleza que está o nosso sustento, é nessa fortaleza que está a nossa saúde, é nessa fortaleza que está a nossa cidade, é nessa fortaleza que estão os nossos negócios, é nessa fortaleza que estão os nossos investimentos, é nessa fortaleza, Deus, que está a nossa despensa, é nessa fortaleza, porque é no Senhor que nós confiamos. Deus querido, nós somos homens e mulheres de certeza, porque nós estamos firmados, seguros sobre a rocha, não estamos num terreno instável, não estamos numa areia movediça, não estamos num terreno enlameado, não estamos num terreno, Deus querido, onde não há segurança, onde não há, Deus querido, uma terra firme. Nós estamos firmados, construídos, edificados, solidificados sobre a rocha. E a nossa casa tem suportado e suportará todas as tempestades que vierem até ela. Ainda que Senaqueribe se levante, ainda que hajam afrontas, ainda que hajam palavras, ainda, Deus querido, que os profetas do caos se levantem, ainda que o jornal, ainda que a imprensa, ainda que, Deus querido, qualquer especialista digam que as coisas vão piorar, a palavra diz que 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Por quê? Porque nós somos o povo da promessa. E foi essa promessa que Ezequias trouxe à memória no dia difícil. Senaqueribe disse que as orações não funcionariam. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Mateus escreve no capítulo 26 que Jesus estava reunido com os discípulos, a Páscoa havia sido preparada, e ele diz que enquanto comiam, Jesus tomou um pão e o abençoou e partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Porque o pão sem fermento, ele lembrava a saída do Egito. Ele lembrava a retirada do poder de Faraó sobre a vida do povo de Deus. Era isso que era a lembrança do pão, a rápida saída do Egito. E agora Jesus dá um novo significado ao pão, associando ao seu corpo partido na cruz do Calvário, apontando para a morte dele. Para a morte dele. Esse é o novo significado. Porque essa saída só foi possível porque o Cordeiro foi morto. Seu sangue passado no umbral das portas dos israelitas. E o sangue de Jesus, porque o corpo partido no Calvário nos deu vida. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, a honra, a alegria desse dia.
Obrigado pelo seu corpo partido, e nós te damos graças como o Senhor Jesus fez aquela noite. Reunido com seus discípulos, Ele estava nos ensinando uma lição que aprontava para a sua morte na cruz. E a sua morte, Jesus, é a nossa vida. A sua morte, Jesus, é a nossa vida. Vamos participar do pão em nome de Jesus. Segura o seu cálice. Porque a seguir, Ele tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A cerimônia original da Páscoa, ela tinha cálices. E Jesus, como deu um novo significado para o pão, Ele também dá um novo significado para o cálice. Porque nele ia ser colocado o sangue de Jesus derramado na cruz. Sabe, queridos, essa celebração, ela serve como lembrança da morte de Jesus. E ela é escatológica, ela aponta para o retorno do Senhor. Celebrai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Toda vez que nós celebramos, nós estamos dizendo: Ele vem. Amém, Jesus. Porque todas as vezes nós celebramos, nós estamos dizendo: até quando vai durar essa celebração? Até que Ele venha. E nós estamos dizendo a Ele: estamos esperando a sua vinda. Estamos aguardando o seu retorno. E quando celebramos, nós estamos declarando: nós cremos que Ele vem. Porque senão nós poderíamos dizer: não vamos mais celebrar, Ele não vem. Nós vamos ficar aqui celebrando como? Se nós não acreditamos que Ele vem, mas Ele vem. Então nós estamos fazendo em memória dEle e apontando para o seu retorno. Amém, Pai. A ceia é uma lembrança da cruz, um memorial da crucificação, um memorial da redenção. E a ceia é um apontamento para a eternidade. Glória a Deus. Senhor, nós te celebramos. E celebramos, como diz a Escritura, em memória do Senhor. Sim, Deus. Que alegria, Senhor. Sabemos que houve muita dor para que nós pudéssemos viver esse lindo, precioso momento. E nós te agradecemos pelo privilégio. Não termos escamas nos olhos. Podemos estar aqui diante do Senhor. Vamos participar do cálice em nome de Jesus. Feche seus olhos. Diga ao Senhor uma palavra de adoração. Diga ao Senhor uma palavra de gratidão. Glória a Deus. Aleluia. Diga ao Senhor uma palavra que o engrandeça, uma palavra que o adore. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Nós estamos encerrando, estamos caminhando para o encerramento. Nós vamos encerrar. Eu
Quero abençoar os irmãos que estão nos acompanhando, né? Que bênção a gente poder estar aqui, né? Então a gente está em todos os lugares, né? Que bom ser igreja assim. Eu queria encerrar, não sendo cansativo, fazendo a leitura do Salmo 118. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler o Salmo 118 para encerrar. Por tudo que o Senhor nos falou pela manhã, nos falou agora e pelo testemunho do irmão Sander, eu queria encerrar lendo o Salmo 118. Esse salmo mexe muito com o meu coração. Na verdade, esses dias eu tenho mexido muito com o meu coração na palavra. Eu acho, assim, não quero desmerecer ninguém, mas acho que pouca gente tem aproveitado igual eu esses dias, viu? Lá em casa o pessoal brinca que quando não tinha pandemia, todo dia 11h30 eu estava em casa para almoçar. Eu estou almoçando todo dia 3 horas da tarde. Estou perdendo até a fome. Eu estou numa sede por Deus que está uma coisa maravilhosa, irmãos. Sabe, uma paixão por Deus. Sabe o que é um coração queimar por Deus? Meu Deus. Sabe? Salmo 118 diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes, nos governos. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor fez proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Está falando de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch rabá Bishem Adonai. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Vai ter festa, meus irmãos. Tu és o meu Deus, te renderei graças. Tu és o meu Deus, eu quero te exaltar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, a comunhão, a consolação e o cuidado do Espírito Santo de Deus, seja comigo, com você, com os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, seja com toda a nossa casa, seja com os que nos governam,
seja com toda a nação, seja com a cidade de Bocaiúva, com cada cidade dos irmãos que estão nos acompanhando. Que as nossas cidades sejam alcançadas, guardadas. Que o Salmo 118 seja a nossa oração e seja a palavra profética liberada sobre a nossa vida nesses dias. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor, já que você não pode abraçar ninguém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Gasofilácio está lá atrás. Se você quiser ofertar, dízimo e oferta, você pode deixar no gasofilácio. Deus te prospere, te abençoe poderosamente. Da morte